É, nação, bem complicada a nossa situação. Coloquei até um manto preto para homenagear esse futebol do Flamengo, que parece um futebol que morreu. Os torcedores estão de luto por esse futebol demonstrado dentro de campo, que o único jogador que consegue corresponder é o Nicolas de la Cruz, que acabou de chegar no Flamengo, mas é o único que está representando a nação dentro de campo. Nação essa que cobrou os jogadores na chegada do aeroporto, e o Tite deixou os jogadores expostos, entrando no ônibus, e o Tite saiu para um outro setor do aeroporto. Para mim, comandante, que é comandante, entra na frente da tropa, como o Jorge Jesus fez quando foi cobrado. Ele desceu do ônibus e conversou com a torcida do Flamengo. Demissão do técnico Tite, ela vai vir? Mauro César explanou um certo tipo de acontecimento para que essa demissão aconteça, lembrando que o Jorge Jesus tem apenas mais 5 jogos à frente do Al Hilal. E falando sobre o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense conseguiram essa licitação pelos próximos 20 anos. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Se puderem, deixe seu like, porque a Flageral não tem culpa desse momento do Flamengo, e o seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. Então deixe seu like agora, que eu não peço depois do vídeo, e vamos para as notícias. Difícil momento, hein? Que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre a chance do técnico Tite ser mandado embora, ser demitido. Multa que é abaixo da multa de quando o Flamengo mandou o Sampaoli embora. Só que tem um respaldo da diretoria para o técnico Tite. Segundo o Vene Casagrande, a diretoria enxerga que no técnico Tite essa virada de chave pode acontecer. Mas já são, galera, 8 meses de trabalho do Tite. Defesa que estava sendo muito ovacionada, pelo menos na época do Campeonato Carioca. A gente não tomava gol, mas a verdade é que quando a gente enfrentou adversários mais difíceis, a gente não conseguiu desempenhar um bom papel. Tá ridículo esse time do Tite, um time muito previsível, e a atitude que o técnico teve no aeroporto, mesmo se ele recebeu ali orientações, foi uma atitude, na minha opinião, uma atitude covarde. O técnico Tite, ele deixou o aeroporto por outro setor, e os jogadores ficaram expostos às reclamações da torcida, reclamações com razão da torcida rubro-negra. Ninguém foi lá e agrediu o jogador, só foram feitas cobranças por um time de muito marasmo dentro de campo. Teve uma hora que o torcedor gritou que nem Noé carregou tantos animais quanto o Nicolas de la Cruz. Animais por estar levando esse time nas costas. O Nicolas de la Cruz, ele está sendo o único jogador a representar realmente a nação rubro-negra dentro de campo. E olha que ele chegou há pouco tempo. E o cenário para a demissão do técnico Tite, que sinceramente, galera, hoje em dia eu nem ligo mais se ele vai ser mandado embora ou não, porque o futebol que o Flamengo está fazendo é vexatório, é vergonhoso. Parece que está se repetindo o ano de 2023, ano esse que a gente não conseguiu nada. Tite saiu do aeroporto, não blindou o time, né, como ele gosta de falar, saiu por outro setor. Segundo Thiago Asmar, jornalista, há já uma pressão, já existe uma pressão por parte de integrantes ali do Conselho do Flamengo, parte da diretoria, não, ele até citou, não o Marcos Braz e o Landim, mas outros setores. Já existe essa cobrança pela demissão do técnico Tite. Técnico, segundo o Globo, está blindado pelo rubro-negro, tá? O Vene Casagrande trouxe isso, o Globo também, que o técnico Tite vai continuar como técnico do Flamengo. Só que o Mauro César explanou uma possível demissão caso o Flamengo empate ou perca para o Corinthians. Partida que vai ser jogada no próximo sábado no Maracanã. A nação rubro-negra vai estar lá, a pressão vai estar gigantesca, vai ser realmente uma panela de pressão. E esse mês de maio para o time do Flamengo é um mês de jogos, teoricamente, mais tranquilos do que foi no último mês de abril. Só que a gente não pode tapar também o sol com a peneira. Mesmo a gente vencendo, sem jogar um futebol condizente com a nossa grandeza, é motivo sim para a diretoria cobrar o técnico Tite. Cobrança essa que a princípio veio através de uma reunião. Só que aquilo, o Tite está blindado, eu enxergo que o Jorge Jesus seria um técnico para substituir o Tite. Jorge Jesus, que tem apenas 5 jogos à frente do Al Hilal, já falou que não sabe se vai renovar ou não. A possibilidade dele sair do Al Hilal é grande. E o técnico Tite indo mal no time do Flamengo, para mim, galera, é uma receita para o caos. Caos chamado Jorge Jesus, porque com certeza os resultados não vindo, o nome dele vai ganhar muita força nos bastidores do Flamengo.
É isso, galera. Eu enxergo o único que pode substituir e levantar esses jogadores, botar esses jogadores num nível condizente com o nível do Flamengo, o técnico Jorge Jesus. Se não puder vir o técnico Jorge Jesus, quem vocês colocariam no lugar do técnico Tite? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo, e realmente muito desanimador esse momento do Flamengo. É nação, vencemos a licitação no Maracanã, Flamengo e Fluminense venceram essa licitação, o anúncio oficial vai sair nos próximos dias, mas a verdade é a seguinte, foram abertos ali os envelopes com os valores, né? O do Flamengo chegou a 20 milhões,1, Flamengo e Fluminense, o Maracanã para Todos, que é do Vasco ali, ofereceu 20 milhões e meio, mais ou menos, um pouquinho a mais do que o Flamengo, mas como eu sempre disse para vocês, o principal fator que o Maracanã seria escolhido para a gestão ali de Flamengo e Fluminense é o fator da quantidade de jogos. Flamengo e Fluminense, eles conseguem oferecer ao Maracanã um número de jogos que é muito maior do que o Vasco ofereceu, e olha que o Vasco botou 2 times, né? Botou o Santos para jogar no Maracanã e, se eu não me engano, o Brusque. Totalmente sem noção, né? E a Arena 360, que faz a gestão também de Brasília, não conseguiu ali a pontuação suficiente para bater de frente com o Flamengo e Fluminense, nem o Vasco também conseguiu. Então, Flamengo e Fluminense vão gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. E o investimento do Flamengo é de em torno de 500 milhões de reais, juntando manutenção e investimentos que estariam ali previstos nessa licitação. Só que tem o seguinte, o valor total dá mais ou menos 800 milhões de reais, manutenção e obras que estavam já previstas. Só que o Flamengo vai arcar com 65% dos valores e o Fluminense vai arcar com 35%. Foi esse o acordo. Flamengo injetando um dinheiro maior e também podendo, se tiver lucro, receber um dinheiro maior. E o Fluminense, a participação é bem menor. O Duches até falou que o Fluminense não teria como dividir, já que o Flamengo ele usa mais o Maracanã, tem um Maracanãzinho. Então, pela justiça, segundo o Duche, o Fluminense teria que ficar mesmo, arcar com 35% e o Flamengo com 65%. São valores gigantescos, mas são 20 anos de estádio no mínimo. E com aquelas regras esquisitas, né, de camarote para político, ingressos para político, permissão também para que, se o Vasco quiser jogar no Maracanã, possa jogar. É aquilo, né, galera? Quem não tem casa vive de aluguel. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. A gente vai pagar um grande aluguel por esse Maracanã pelos próximos 20 anos, mas o estádio próprio é a solução para o Flamengo. Mesmo o Flamengo gerindo o Maracanã, que coloque shows lá no Maracanã, coloque jogos de menor porte, mas o Maracanã ele demanda de uma grana muito alta para poder ser aberto. É um estádio bem gigantesco, tem um ônus bem grande, tem um custo gigantesco para poder abrir o Maracanã e ter uma partida lá. Com o estádio próprio, isso não vai acontecer. Então, o caminho do estádio próprio, mesmo o Flamengo conseguindo a licitação, é o melhor caminho possível. E o gasômetro, para mim, é um dos únicos lugares no Rio de Janeiro que a gente pode montar um estádio. Então é isso, galera. Maracanã é do Flamengo e do Fluminense pelos próximos 20 anos, Flamengo com essa participação maior, com esse gasto maior, mas se tiver um lucro também vai ser um lucro maior. Só que Maracanã geralmente dá prejuízo, mas como o Flamengo utiliza o Maracanãzinho para jogos de vôlei, jogos de basquete, o Flamengo entende que é justo pagar a mais do que o Fluminense. Valeu, nação, fiquem com Deus, tamo juntos, até a próxima e fui!